Alô, alô, fala Brasil, está no ar, mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece, talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar esse caos, essa distopia, o que quer que seja, que é o Brasil, que é o mundo, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, na segunda-feira, dia 2 de outubro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, ENFOC. Esse programa tem 5 eixos, né? Integração institucional e informacional, eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, eficiência da justiça criminal, cooperação entre União, Estados e municípios com órgãos estrangeiros. Isso aqui, inclusive, é um negócio bem preocupante. O ministro anunciou isso, não deu muitos detalhes, então o plano é um plano bem assim genérico, digamos até superficial, né? Então falta um detalhamento maior desse Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, mas é importante que mesmo com essa questão superficial, a gente possa analisá-lo de maneira não superficial. Até porque por trás desse plano tem uma determinada visão de sociedade, uma determinada visão de país, uma determinada visão de mundo, e a gente precisa destrinchar isso, né? Mas antes da gente chegar a essa parte, a gente tem que dar alguns dados aí para a gente se situar, né? Então, esse Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, aí, organizações criminosas, você vai colocar tanto o tráfico de drogas, como as milícias, e até mesmo grupos aí, golpistas, paramilitares, né, que possam se formar, né? Nesse sentido aí, eu acho que entro nessa questão de organização criminosa. Posso até estar falando besteira, mas também tem isso, né? Mas esse programa aí nacional de enfrentamento às organizações criminosas prevê um investimento de 900 milhões ao total, né? E vem principalmente anunciado, né, na esteira de 2 crises na segurança pública. Uma no estado do Rio de Janeiro, né, desde semana passada, né, a situação vem se agravando no Rio de Janeiro, com um incêndio a ônibus supostamente feito por criminosos, até chegar aí essa semana, aí, no início dessa semana, aliás, início dessa semana, aonde a mídia noticiou com muita indignação que na favela da Maré, os traficantes locais lá, o tráfico de drogas locais, estavam utilizando determinadas áreas da comunidade para fazer treinamento dos seus soldados, né? Do seu pessoal, e ensinando, inclusive, táticas de guerrilha. Né? Também não é nenhuma novidade, né, que o tráfico de drogas utilize isso, né? Mas causou as imagens, né, uma das principais favelas do Rio, causou um alvoroço na mídia, né? E, com certeza, um alvoroço também em setores mais reacionários da sociedade, né? Então, você tem essas notícias do Rio e você tem a situação na Bahia, né? A Bahia que passa aí por uma crise aí na segurança pública, uma crise muito, muito elevada, né? Só no mês de setembro, depois da morte de alguns policiais, inclusive policiais federais, um policial federal, houve mais de até agora, né? Só em setembro, 70 mortos. Até quinta-feira passada, 68, passou isso, né? No final de semana, e essa escalada não vai terminar. A Bahia, que hoje é o estado mais violento do país, né? Passou o Rio de Janeiro com
mais mortes, aí, homicídios por, né, por população, relativo à sua população, que o Rio de Janeiro, em 2019, até 2019, o Rio ocupava essa pouco digna posição. Hoje é da Bahia. Né? Então, o anúncio desse... Então, é importante a gente dar o contexto, porque o anúncio desse Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas se dá nesse contexto, né, de agravamento aí da crise da segurança pública, tanto no Rio quanto na Bahia. Né? E é justamente o foco dessa primeira parte do programa, Rio e Bahia. Né? Porque o Dino, né, no seu anúncio de segunda-feira, falou que no Rio vai enviar, né, 95 milhões de reais, grande parte do montante dos 900 milhões de reais vão para o estado do Rio de Janeiro. E dentro desse montante que vai ser, né, enviado ao Rio, 95 milhões servirão para a construção de presídios. Né? O Dino, né, a Secretaria Nacional de Justiça, né, o Ministério da Justiça, vai, por exemplo, enviar 300, né, agentes da Força Nacional para o Rio de Janeiro. Né? Parece que hoje, eu estava vendo, antes de entrar aqui no ar, né, eles não vão para Maré, mas vão estar dispersos na cidade. 279 policiais rodoviários, 22 blindados, um helicóptero, um veículo de resgate e mais 50 viaturas. Ou seja, é um verdadeiro aparato de guerra. Aí, né? E só neste ano, segundo eu estava pesquisando, já foram 690 pessoas mortas por agentes do Estado no Rio de Janeiro, em enfrentamentos, né? Ou supostos enfrentamentos. Né? Por outro lado, na Bahia, que eu já falei, passa também por uma crise na segurança pública, o Ministério da Justiça, o governo federal, também vai enviar, né, 109 policiais federais, né, entre policiais federais, Polícia Rodoviária e agentes do Comando de Operações Táticas. Além disso, vai destinar mais 20 milhões aí para a Bahia para o combate à criminalidade. Né? No Rio, já falei aqui, está em curso uma operação de guerra. E essa guerra se dá contra quem, né? Eu acho que isso é importante, né, a gente colocar, porque aí a gente vai sair da superficialidade e vai para a essência da coisa, né, para o âmago da coisa. Ao escolher, né, justamente enviar tropas para Maré, ou seja, o enfoque principal hoje vai ser a Maré, a gestão, né, petista, né, o Dino faz parte de uma gestão petista, faz coro com aqueles reacionários que pregam que a violência é algo que está exclusivamente nas comunidades pobres e, no caso do Rio de Janeiro, das favelas. É a velha lógica que hoje se apresenta com uma nova roupagem, porque o Dino é um cara, né, bem articulado, é um cara instruído, é um cara que domina o jargão político, enfim. Então, ele tem a condição de fazer um discurso, né, embrulhando essa velha lógica, numa roupagem aí, bem moderna, e acaba, assim, até agradando alguns setores da intelectualidade, setores da própria imprensa e da própria esquerda. Né? Mas, na verdade, é a velha lógica. Que lógica é essa? É a lógica da criminalização da pobreza. Então, ao dizer, olha, temos que acabar, né, com o crime na favela da Maré, ele, na verdade, está localizando o crime em um determinado local, né, a favela. E não vê, e não enxerga, ou não quer enxergar, ou não pode enxergar, justamente o crime que chega à favela, de alguma forma, é alimentada por outros fatores, por gente com muito mais recursos e dinheiro que o traficante que está lá, né, fazendo aí a venda no varejo. Né? Mas é muito mais fácil, dá muito mais problema, né,
os governantes atuar nesse polo do tráfico de drogas do que realmente na essência, ou na origem do problema. Olha só como é que a droga chega, como é que a arma chega, né? Ela não brota na favela, não tá lá, não cai espontaneamente, né? Bom, tendo dito isso, assim, eu quero colocar também uma coisa, né? Quando a gente quer ressaltar que alguém tem um pensamento retrógrado e errado sobre algum problema, a gente diz, ou a gente, uma expressão que é muito utilizada, nós falamos aí que a pessoa tem uma mentalidade de dinossauro, de dino. Ou seja, representando algo aí que já não cabe mais na realidade de hoje. Em questão de segurança pública, apesar da fraseologia, né, mais progressista do Flávio Dino, e até mesmo agora que ele é postulante aí a uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que, em termos de segurança pública, o ministro da Justiça tem uma mentalidade digna de ser chamada de mentalidade de Dino. Aqueles répteis que foram extintos há cerca de 65 milhões de anos atrás. A quem Dino, o ministro, e não os extintos répteis, representa, né? Isso é uma pergunta. A quem Dino, o ministro, e não os extintos répteis, representa? Com certeza, não representa os moradores da Maré, que vão sentir na pele o que é uma ocupação feita por tropas federais. A cidade do Rio de Janeiro tem experiência em ser ocupada por tropas federais, né? Desde a Rio 92, passando aí pela questão da ocupação do Complexo do Alemão lá, né, no governo Cabral, até chegar a recente intervenção federal, a mais recente intervenção federal. Todos esses capítulos produziram, né, cenas de violência e barbárie contra o povo. Não será diferente nesse momento. E o culpado disso será Flávio Dino e Luiz Inácio Lula da Silva. E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!